Olá a todos, a paz do nosso Jesus Cristo a todos que estão passando aqui nesse vídeo. Hoje eu vou contar aqui o testemunho, de uma oração, da oração que eu e o meu esposo, que era namorado na época, fizemos durante 5 dias, na madrugada. Então, a gente na época, nós namorávamos, nos conhecemos através do grupo de jovens da igreja, da qual nós fazíamos parte, fazemos parte até hoje. Nós fazemos parte desse departamento de jovens e lá nós nos conhecemos, ficamos amigos. Depois da amizade veio o namoro, E com isso, no nosso departamento lá, tinha a dirigente, e ela incentivava muito os jovens a buscarem a Deus na madrugada, no matutino, que é um culto que tem aqui na nossa igreja, todas as manhãs, de 5 às 6 da manhã. Então, nós tínhamos essa rotina de ir, sempre para a oração da madrugada, Ela sempre colocava os jovens para ir, iam muitos jovens, as irmãzinhas ficavam muito felizes, as senhorinhas, porque só vai senhoras. E elas ficavam muito felizes de ver aqueles jovens ali buscando a Deus. E com isso a gente sempre ia, toda madrugada, a gente acordava de 4h30 da manhã para estar lá às 5 horas, Às vezes a gente chegava até antes, Ainda estava o tempo meio escuro. E a gente sempre ia para buscar a presença de Deus, E é maravilhoso buscar a presença de Deus na madrugada. Com isso, conforme a gente estava indo sempre, a gente resolveu fazer uma campanha de oração para que Deus viesse salvar a nossa família, Porque o desejo de todo cristão é ver a sua família salva, É ver a sua família nos caminhos do Senhor. Então a gente resolveu fazer. A gente pensou, vamos fazer essa semana de campanha de oração, clamar pela nossa família. Todos os dias nós vamos levantar e ir para o matutino para orar para Deus salvar a nossa família. E isso a gente fez todos os dias, durante 5 dias da semana, consecutivos. Nós íamos, clamava a Deus, pedia a Deus misericórdia para salvar a nossa família. E nisso, durante esse período da semana que nós estávamos fazendo a campanha para que Deus venha salvar a nossa família, eu comecei a perceber uma mudança no meu irmão, Meu irmão começou a parar de sair, que ele saía muito, todas as noites para beber. Ele saía, os amigos dele, ele chegava do trabalho e os amigos dele já chegavam na porta chamando ele para beber. Então ele vinha chegar altas horas da noite, de madrugada, bêbado. Então, eu comecei a ver essa mudança nele. Ele estava parando de sair, ele não saía mais. E com isso eu já comecei a ficar alegre, Eu disse, eita, glória a Deus, Deus está ouvindo o meu clamor, Deus está atendendo o nosso clamor, Para que ele venha salvar a nossa família. E com isso a gente terminou a nossa campanha. O meu irmão estava bem mudado, glória a Deus por isso. Ele estava bem mudado mesmo, ele não estava saindo mais. Quando eu chegava da igreja, que eu saía muito, a gente vivia muito na oração, tinha a oração dos jovens, a gente fazia muita visita, e tinha os ensaios, tudo, a gente participava muito, E quando eu chegava em casa, para minha surpresa, o meu irmão estava lendo a Bíblia, ele estava no meu quarto assistindo vídeos de pregações, vídeos de filmes, de louvores, que eu tinha muito, Na época era até a época do DVD. Eu, quando me converti, eu ia para a feira só para comprar DVD. Eu tinha um monte, eu tenho até hoje aí guardado. Então, quando eu chegava em casa, era isso que eu encontrava. Aquilo me enchia de alegria, me dava uma felicidade tremenda. Eu dizia, Deus, glória a Deus que o Senhor está mudando, está transformando o meu irmão. E logo ele, que era, vamos assim dizer, a ovelhinha negra da família, Era o que vivia bebendo, até drogas ele usou. E ele estava sempre fazendo isso. Eu até brincava e dizia, meu irmão está mais crente do que eu, porque ele estava sempre lendo a Bíblia e tudo, E com isso, quando ele estava dessa forma, aí ele
resolveu mudar para outra cidade. Ele conheceu uma jovem lá, uma mulher lá, em outra cidade, uma cidade que a gente já tinha morado antes, e ele foi morar lá. Quando ele falou isso, chega, me deu aquele baque, aquela tristeza. Ele comunicou a todos dentro de casa que ia morar lá, que tinha conhecido a menina lá e ia morar com ela. Daí eu fiquei triste e pensei, nossa Deus, o Renan estava mudando, ele estava já de uma forma que eu imaginei que ele já ia se converter, né? Ele já estava convertido, já estava se convertendo aos poucos. E ele vai voltar para essa cidade, lá nessa cidade que a gente morava, ele vivia muito dessa forma. Foi lá que ele começou a beber, começou a fumar, até usar drogas, foi tudo nessa cidadezinha que a gente morava antes. E eu pensei, se ele for para lá, todos os amigos que ele tem lá vivem dessa forma. Então ele vai voltar a fazer tudo isso. E aqui ele estava indo tão certinho, já estava, né? De certa forma, o Senhor estava trabalhando para que ele deixasse essas coisas. Ele foi até uma vez visitar a oração dos jovens, mas ele não se converteu, ele não tinha aceitado realmente a Cristo ainda. Deus estava trabalhando no coração dele. E com isso eu fiquei triste. Daí passou um tempo, não sei quanto tempo foi, não sei se foi mais ou menos um mês por aí. Quando foi um dia ele me liga, aí ele fala, Rê, eu me converti, eu aceitei Jesus. Aquilo para mim foi uma alegria tremenda, porque para mim não existe maior milagre na vida do que a conversão, do que a pessoa se entregar realmente a Cristo de todo o coração. É o maior de todos os milagres, porque os milagres que acontecem aqui na terra, no material, tudo um dia vai se acabar, mas a salvação não, é eterna. E quem vive realmente com Cristo tem o desejo de ver as pessoas salvas, né? A gente tem esse desejo na alma de que as pessoas venham se converter, e principalmente os nossos, né, os da nossa casa. Então, ele me deu essa notícia maravilhosa e eu fiquei muito feliz e glorifiquei a Deus. E o mais interessante, que lá nessa cidade, onde eu achava que ele ia ser contaminado pelas coisas erradas de lá, não, foi o contrário. Ele quem levou a mensagem de Deus para os outros e lá ele ganhou várias almas para a honra e glória do Senhor. Ele começou a frequentar a igreja de lá e com isso ele, quando reunia os amigos dele e ao invés de ele beber, ele montava estratégias, chamava os amigos para assarem carne, tomarem refrigerante e não beber, né? E com isso ele começava a pregar o evangelho. E com isso ele ganhou várias pessoas para Cristo. Ele tem o coração genuíno para Deus, né? Ele também tem esse desejo de levar a palavra e com isso ele ganhou várias pessoas para Jesus. Então, o nosso esforço, né, de orar na madrugada, de buscar a Deus para salvar a nossa família, Deus já tinha começado, né? Deus entrou na minha casa e salvou o meu irmão para a honra e glória do Senhor e da família do meu esposo. Da casa dele, infelizmente, ninguém se converteu, mas para a honra e glória do Senhor, uns tios dele, um tio, né, familiar dele de outra cidade, ligou para ele, coisa que esse tio nunca tinha feito na vida, ligou para ele e disse que ele e a família dele tinham se convertido. Então, todo o nosso sacrifício de oração, de buscar a Deus na madrugada, Deus atendeu o nosso clamor. E ele falou, Deus usou uma irmã para falar, né, com meu esposo, meu namorado na época, que ele ia salvar a família dele. Então, a gente deve viver em busca constante pelos nossos. A gente não deve desistir da nossa família. A gente não deve desistir dos nossos, né? Na minha casa, na época, o meu irmão se converteu. Minha mãe também, graças a Deus, já se converteu. Ela se batizou nas águas para a honra e glória do Senhor. E creio que Deus está fazendo a obra na vida dos outros meus irmãos. E eles vão receber essa graça tão maravilhosa que é a salvação do nosso Deus, né? Então, se você tem alguém na sua família que você clama sempre para que essa pessoa venha se converter, não desista. Deus tem o poder de transformar vidas. Ele transforma o coração das pessoas. Esse meu irmão era o que mais dava trabalho em casa e Deus fez essa obra linda na vida dele. Ele hoje
ama falar de Cristo, ele tem o prazer de falar de Jesus. O testemunho dele é lindo. E o interessante, o testemunho dele que quando ele se converteu, eu falei, como já falei aqui, ele assistia muitos vídeos de pregações, de filmes evangélicos, ele ficava nessa vida, né? Como deve ser, né? A vida do cristão. A gente deve deixar de consumir as coisas do mundo e consumir as coisas de Deus. Então ele também comprava muitos DVDs para ficar assistindo. Ele comprava muitos DVDs dos Gideões. E ele, quando estava assistindo, ele falava para Deus: Deus, onde eu queria um dia para esse lugar. E o mais impressionante de tudo, quando foi com pouco tempo, ele recebeu uma proposta de trabalho para ir morar lá, em Balneário Camboriú, onde acontece os Gideões, né? Os Gideões missionários. Então, Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Hoje ele mora lá com a família dele, né? Para a honra e glória do Senhor. Ele já se batizou e está vivendo aí, pregando a palavra do Senhor, e é um servo de Deus abençoado. Então não desista daqueles que você ora todos os dias para que Deus venha transformar. Na hora certa, no momento certo, Deus vai tocar no coração dessa pessoa e ela vai se entregar a Cristo, amém? Não desista da sua família, não desista dos seus. Busque de todo o coração, busque na madrugada, faça campanha, faça jejum, faça oração, que no momento certo Deus vai salvar a quem você tanto quer e clama a Deus, amém? Deus abençoe a todos, que esse testemunho possa ter edificado a sua vida e fortalecido a sua fé, amém?